Top 15 maiores clubes do Brasil. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar algumas menções honrosas. No caso, aqueles times que eu considero grandes, mas não suficiente para entrar no top 15. São eles Fortaleza, Ceará, Vitória e Curitiba. Clubes de grande importância regional, que por desempenho recente, infraestrutura e história local, merecem destaque quando expandimos a lista para além do top 15. Os critérios analisados nesse vídeo são torcida, títulos, relevância histórica e consistência, categoria de base e estrutura e rebaixamentos. Dito isso, vamos para o top 15, que é aberto com o Sport. O Sport é um clube com grande tradição nordestina, conquistas estaduais e taças nacionais. O clube conta com uma Copa do Brasil, uma Série B, 3 Copas do Nordeste, além de 45 estaduais. E um Brasileirão também. Polêmico, mas ainda assim tem Brasileirão. Tem um vídeo exclusivo sobre esse Brasileirão aqui no canal. O Sport é um dos maiores clubes do Nordeste, com história e torcidas sólidas, além de um título nacional relativamente recente, sendo a Copa do Brasil de 2008, sendo conquistada de forma muito digna, apenas contra times da elite do futebol brasileiro. Quanto às revelações, o clube conta com revelações mais periódicas, com força mais regional e com bons projetos de formação. O clube possui algumas revelações importantes como Ademir de Menezes, que fez história na seleção brasileira no Vasco, Joelinton e Kleber Santana, que foi vitimado pelo acidente da Chapecoense. O Sport é um clube oscilante a nível nacional, mas forte no cenário regional. Infelizmente faltam alguns títulos para o Sport poder estar acima da lista. Quanto ao rebaixamento, o clube já experimentou quedas que diminuem a sua regularidade histórica, tendo 6 quedas demais para estar acima na lista. Seguindo para o próximo clube da lista, temos o Bahia, com conquistas estaduais e nacionais pontuais, tendo 2 Brasileirões, 5 Copas do Nordeste, além de incríveis 51 campeonatos estaduais. É um dos clubes mais importantes do Nordeste, com uma grande identificação local e papel social, sendo o clube nordestino de maior torcida. Além disso, o Bahia já fez parte do famoso Clube dos 13, que ditaram as rédeas do futebol brasileiro durante um bom tempo, sobretudo nos anos 80 e 90. O clube já revelou bons jogadores como Marcelo Ramos, Eric Ramírez, Talisca, Jorge Wagner, dentre outros, mas nada muito surpreendente visto o top 15. Infelizmente, o Bahia ainda é menos regular no cenário nacional que os ditos 12 grandes, apesar de bons momentos e presença significativa na Série A em determinados ciclos. Quanto aos rebaixamentos, ele alterna entre divisões em momentos difíceis, entre momentos de mais fragilidade com momentos de relativa estabilidade. O Bahia já foi rebaixado 4 vezes, sendo um deles para a Série C, em que ficou 2 temporadas, o que impede o Bahia de estar muito acima da lista. Em 13º lugar, temos o Atlético Paranaense. O clube conta com conquistas estaduais e nacionais recentes que o colocam em destaque, como um clube moderno e bem gerido, tendo 2 Copas Sul-Americanas, uma Copa Suruga Bank, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Representante do futebol paranaense, o Atlético conta com um modelo de gestão profissional e com projetos de longo prazo. Mesmo tendo uma história de sucesso um pouco mais curta que outros gigantes, o Atlético é sim um exemplo de gestão, sendo um clube que faz muito com relativamente pouco, além de ter uma torcida bem relevante para o seu estado. Torcida essa que sempre faz sua parte e lota a Arena da Baixada. Quanto às categorias de base, o clube conta com uma estrutura moderna e de dar inveja a muito clube dito grande por aí, e projetos de base reconhecidos por resultados e exportação de atletas, tendo revelações importantes como Renan Lodge, Fernandinho, Léo Pereira, Kleberson, Jadson, Dagoberto, dentre outros. Em ascensão nas últimas décadas, busca estabilidade no cenário nacional e, sobretudo, o título da Libertadores da América, que já bateu na trave 2 vezes. Título esse que colocaria o Atlético muito acima da lista. Já teve um rebaixamento histórico, sendo um no centenário do clube, mas já caiu no total de 4 vezes. Em 2025 disputou a Série B. Eu acredito que o Bahia, mesmo tendo uma história mais longa que a do Atlético, o Atlético continua acima pois tem uma história de sucesso recente bem maior, pois já alcançou a final da Libertadores 2 vezes e tem 2 títulos internacionais relevantes e modernos. Por isso, eu coloco o Atlético Paranaense acima do Bahia, mesmo o Bahia sendo um pouco mais tradicional, digamos assim. Abrindo os 12 grandes, temos o Botafogo, o clube com uma das histórias mais memoráveis do futebol brasileiro, especialmente pelos meados do século XX. O clube possui 3 campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores e uma Copa Conmebol. O Botafogo é um clube extremamente tradicional, reconhecido nacionalmente por ídolos e legado, sendo a base da seleção brasileira durante seus 3 primeiros títulos mundiais, em 58, 62 e 70, tendo jogadores como Garrincha, Nilton Santos e Zagallo no seu plantel, além de vários outros. Já revelou vários nomes, tendo uma estrutura de base relevante. O Botafogo já revelou com nomes como Jairzinho e Nilton Santos, apesar de que atualmente não possui uma base tão prolífica quanto nos seus tempos áureos. O Botafogo é um clube um pouco oscilante. Infelizmente é um clube que vive altos e baixos, apesar de que nos últimos anos tem vivido altos extremamente altos, mas ao longo da sua história infelizmente teve mais baixos do que altos, o que não permite o Botafogo estar muito acima dessa lista, o que é uma pena visto que o Fogão tem uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro. Já enfrentou 3 rebaixamentos,
mais um ponto negativo para sua consistência. Antes de vocês me matarem, eu acho que os 3 próximos clubes são muito próximos em tamanho, então qualquer lugar que você colocar os 3, eu aceito. Dito isso, em 11º lugar eu coloco o Vasco da Gama, um clube histórico com conquistas nacionais relevantes e muita tradição. Já ganhou 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores, um campeonato sul-americano de 48, o primeiro continental da história e uma Copa Mercosul. O Vasco é um clube com papel social e cultural muito grande, tendo uma história ligada a valores muito importantes e uma torcida numerosa. O Vasco foi um dos pioneiros na luta contra o racismo no esporte e possui grande apelo popular. Por exemplo, foram os torcedores do Vasco que construíram o seu primeiro estádio, além de ter uma torcida imensa e nacional. Já revelou muitos grandes nomes ao longo das décadas, embora hoje a produção varie de acordo com a gestão. Possui revelações importantes como Felipe Coutinho, Dinamite e Romário. O Vasco tem sido bastante oscilante nas últimas décadas. Nos últimos 20 anos, o Vasco só levantou uma taça importante e ultimamente tem sido feito de chacota, tanto que jogar no Vasco é uma expressão meme hoje em dia. Acredito que pelo fato do Vasco ter perdido a sua aura, ele não possa estar muito acima dessa lista, embora entenda perfeitamente quem coloca o Vasco acima pela sua gigantesca história. A experiência com rebaixamentos recentes prejudica a análise de estabilidade, já tendo sido rebaixado 4 vezes de 2008 para cá, algo inimaginável para o Vasco dos anos 90, que era uma máquina de jogar futebol. Abrindo o top 10, temos o Fluminense, vencedor de Brasileirões e de taças importantes na sua história, já tendo vencido 4 Brasileirões, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, além de uma Recopa. É um clube com uma forte tradição, com identidade histórica e momentos de destaque. Foi um dos primeiros clubes profissionais do Brasil, construiu o primeiro estádio de concreto do Brasil e foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional com a Taça Olímpica, honraria dada a pessoas ou organizações por contribuições para o desenvolvimento do esporte. O Fluminense é tradicionalmente um clube que produz muitos talentos. Só na história recente, revelou jogadores como Pedro, Gerson, Luiz Henrique e Gustavo Scarpa. Apesar da maioria desses ter feito história longe do tricolor, ainda assim é um mérito revelar esses jogadores. Na história, já revelou jogadores como Fabinho, Marcelo, Thiago Silva, Branco e Carlos Alberto Torres, tendo uma das bases mais prolíficas do Brasil. O Fluminense é um pouco oscilante, alterna entre boas fases e momentos de crise. O Fluminense passou por maus bocados nos anos 90, tendo sido rebaixado para a 3ª divisão, algo que impossibilita o Fluminense de estar mais acima dessa lista. Mas pelo menos no século XXI ainda não foi rebaixado, sendo um dos únicos que nunca caiu no Brasileirão de pontos corridos, apesar de que já passou perto algumas vezes. O Fluminense já caiu 2 vezes, sendo um deles para a Série C, o que impacta para a percepção de consistência, já que o rebaixamento para a Série C é uma mancha muito grande para um clube do tamanho do Fluminense. Em 9º lugar, temos o Atlético Mineiro. O clube tem conquistas muito relevantes, tem títulos nacionais e internacionais e campanhas marcantes em Libertadores, já tendo vencido 3 Brasileirões, 2 Copas do Brasil e uma Libertadores, além de 2 Copas Conmebol, uma Supercopa, uma Recopa, além de impressionantes 50 campeonatos estaduais. O clube é uma potência em Minas Gerais, com uma torcida fiel e crescente presença nacional nas últimas décadas, além de ter uma torcida considerável. Tem uma base relativamente forte, já tendo revelado jogadores como Bernard, Cerezo e Reinaldo. Quanto à consistência, ele tem vivido períodos de boa performance, com conquistas recentes no Brasileirão e na Copa do Brasil, além de boas campanhas da Libertadores na Sul-Americana. Falando em Libertadores, é o clube brasileiro que, junto com São Paulo, mais eliminou argentinos da competição, com 6 hermanos sendo enviados para casa mais cedo. Já foi rebaixado uma vez na sua história, em 2005. Pelo menos, esse fato nunca mais se repetiu. Então o clube possui uma boa consistência. Eu acredito que o Galo fique um pouco acima do Fluminense por ter um pouco mais de títulos e de ter uma torcida maior. É o que eu havia dito antes. Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro são times muito difíceis de pôr em ordem. Qualquer um deles poderia ser o maior ou menor na minha visão, mas comenta aí se eu falei alguma atrocidade. Na nossa lista, temos o Internacional. O Inter conta com títulos nacionais e internacionais conquistados em momentos marcantes da história do clube. O Inter possui um Mundial de Clubes, o primeiro da lista desse título, 3 Brasileirões, sendo um invicto, uma Copa do Brasil, 2 Libertadores, além de uma Sul-Americana, 2 Recopas e uma Copa Suruga Bank. O clube conta com uma grande presença no Sul e relevância em diferentes épocas, sendo reconhecido como o Clube do Povo pela sua história com a classe mais popular do Rio Grande do Sul. Quanto às categorias de base, eles até produzem bastante talentos. O Inter já revelou jogadores como Falcão, Tafarel, Dunga, Mauro Galvão e nomes mais recentes como Alisson e Alexandre Pato. Normalmente o Inter tem boas campanhas e está sempre disputando títulos. O problema é ganhar. O Internacional é um clube que gosta muito do segundo lugar, sendo um dos clubes com mais vices do Brasil, o que não muda o fato do Inter ter sempre campanhas sólidas. Mas se o Inter fosse um pouquinho mais decisivo, ele estaria bem acima nessa lista. O Inter já foi rebaixado uma vez, em 2016, quase caiu em 2025, mas foi salvo pelo ídolo Abelão. Em 7º lugar, já peço perdão para os torcedores colorados, mas é o Grêmio.
O clube conta com conquistas importantes nacionais e internacionais, tendo 2 Brasileirões, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores e 1 Mundial de Clubes, além de uma Supercopa do Brasil e 2 Recopas. Na minha opinião, o maior clube da região sul, com uma torcida apaixonada e uma identidade forte, e com um grande histórico de grandes elencos. Foi um dos times que mais ajudou a difundir o futebol no sul e tem conquistas em múltiplas eras. Quanto às categorias de base, eles têm tradição em revelar bons jogadores, como Renato Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, Marcelo Grorri, Douglas Costa e Cebolinha. O Grêmio acaba oscilando muito entre fases de títulos e fases de reconstrução. O Grêmio até costuma ir bem em algumas competições, sobretudo nas Copas, mas nos últimos anos não tem sido de muitas glórias para o imortal tricolor, com exceção do Campeonato Gaúcho, em que ele ganhou um heptacampeonato seguido. O Grêmio já foi rebaixado 3 vezes, o que afeta a sua consistência na elite, já que é uma quantidade bem alta para um clube do tamanho do Grêmio, e 2 a mais que seu rival. Mas eu ainda assim coloco o Grêmio na frente por ter 4 Copas do Brasil e 1 Libertadores a mais. O Inter só tem vantagem no Brasileirão, mas que na minha opinião não tira a vantagem que o Grêmio tem nos outros títulos. Avançando na nossa lista, temos o Cruzeiro. O Cruzeiro para mim é bem pareado com o Grêmio. É difícil escolher qual dos dois fica na frente, mas para essa lista eu coloquei o Cruzeiro. O Cruzeiro conta com 4 Brasileirões, 2 Libertadores, 6 Copas do Brasil, sendo o maior vencedor desse torneio, além de uma Recopa e outros 4 títulos sul-americanos distintos. O Cruzeiro é o protagonista do futebol de Minas Gerais e um dos protagonistas do futebol brasileiro, além de ter sido reconhecido pela Federação Internacional de Futebol e Estatística como o melhor clube brasileiro do século XX. Já revelou alguns bons jogadores, como Dirceu Lopes e Tostão, mas tem clubes dessa lista que já revelaram mais. O Cruzeiro até que costuma ser um time bem dominante, porém nos últimos anos passou por uma instabilidade administrativa que afetou seu rendimento. Nos últimos anos ele passou maus bocados na Série B, chegando a quase cair para a terceirona, o que é uma mancha na história recente do clube. Apesar disso, o clube está se recuperando e tem tudo para voltar a competir por títulos nos próximos anos. O Cruzeiro só foi rebaixado uma vez, mas ficou 2 anos na Série B, o que pesa muito para ele ser colocado mais acima na lista. Entramos no top 5 maiores clubes do Brasil, e vamos abrir ele com o Corinthians. O Corinthians conta com muitos títulos nacionais, além de conquistas continentais e mundiais. O Corinthians conta com 2 mundiais de clubes, 1 Libertadores, 7 brasileiros, 3 Copas do Brasil, além de uma Recopa e uma Supercopa. É um clube de massa, com uma torcida enorme e uma influência cultural nacional, com uma presença muito forte na mídia e no mercado. O Corinthians é responsável pelos maiores deslocamentos esportivos da história no Brasileirão de 76, onde eles enfrentaram o Fluminense no Maracanã e colocaram mais de 70 mil torcedores no Rio, além de vencerem o jogo, e a outra foi na final do Mundial no Japão, contra o Chelsea. Ocasião essa que o Corinthians venceu e os japoneses lembram muito bem até hoje. O Corinthians já revelou jogadores como Rivelino, Deco, Jô, Fagner e Marquinhos. É uma base relativamente considerável. O Corinthians acaba alternando entre picos de domínio com ciclos de reconstrução, mas mantém grande relevância e potencial financeiro, devido à sua imensa torcida. O Corinthians não era dessa relevância toda até a década de 90. Apesar disso, o Corinthians é um dos clubes mais vencedores da atualidade, apesar de que nos últimos anos ele tem passado por maus bocados. O Corinthians já foi rebaixado uma vez. Abrindo o top 4, temos o Santos. E já devo dizer que os 4 primeiros são extremamente difíceis de se classificar. O Santos é um clube com grandes ciclos vitoriosos, principalmente nos anos 60 e no início dos anos 2000. O Santos ganhou 2 mundiais, 3 Libertadores, 8 brasileiros, uma Copa do Brasil, além de uma Recopa e uma Copa Conmebol. A identidade do Santos é mundial. O mundo inteiro conhece o Santos como o time do Pelé, além de enorme prestígio nacional como uma fábrica de craques. Foi junto com o Botafogo a base da seleção brasileira nos primeiros títulos mundiais, e é mundialmente reconhecido como o clube que revelou o Pelé, além de ter sido a sua casa durante quase toda a sua carreira. A história do Santos é tão cheia de craques e momentos históricos que nem cabe nesse vídeo. Diria que, junto com o Botafogo, na minha opinião, é o time com a história mais bonita do futebol brasileiro, principalmente na sua era de ouro, nos anos 60 e 70. A diferença é que o Santos ganhou um caminhão de títulos com jogadores históricos que passaram por lá, né? A base do Santos dispensa comentários. É tradicionalmente famosa por revelar craques. A base é marca registrada do clube. Os meninos da Vila, na minha opinião, são o ponto mais forte do Santos. Já terão revelado jogadores como Neymar, Pelé, Pepe, Coutinho, Rodrigo, Gabigol e inúmeros outros. É sem dúvida a base mais prolífica do Brasil e a mais icônica. É historicamente um time forte, apesar de que oscila muito, mas acabou que nos últimos anos sofreu muito com oscilações administrativas que afetaram o desempenho. E de fato, a maioria dos títulos do Santos foram nos anos 60 e 70, tendo ganhado pouca coisa depois disso. Em 2023, o clube sofreu o primeiro rebaixamento da sua história, que mexeu com a percepção de consistência. Além disso, ele quase caiu de novo esse ano. Na minha opinião, o que impede o Santos de estar mais acima dessa lista é a falta de estabilidade do clube, porque o Santos não consegue disputar títulos sem revelar um craque geracional. A maioria dos títulos do clube estão concentrados nos anos em que Pelé jogou no Santos.
Vindo do top 3 temos o São Paulo. São Paulo é um clube com um grande número de conquistas nacionais e títulos internacionais, com um perfil vencedor historicamente, tendo ganhado 6 Brasileirões, sendo 3 deles seguidos, o único a conseguir tal feito na era moderna, nos pontos corridos, uma Copa do Brasil, 3 Libertadores e 3 Mundiais, sendo o primeiro tricampeão brasileiro da Libertadores e o único tricampeão mundial, além de outros 6 títulos sul-americanos, o que torna o São Paulo o maior vencedor internacional do Brasil. É dono de uma tradição forte, ídolos e legado no futebol brasileiro. Tem uma presença marcante em várias eras do futebol nacional, sobretudo nos anos 90 e anos 2000, onde era o time mais forte do Brasil. É reconhecido como tendo uma das melhores bases do Brasil, sendo que já revelou jogadores como Kaká, Rogério Ceni, Casimiro, Lucas Moura, Denilson e Cafu, ser uma base de altíssimo nível, uma das mais prolíficas do Brasil com certeza. Quanto à consistência, é um dos times mais consistentes do Brasil, e está sempre disputando todas as competições. Mesmo as épocas ruins do São Paulo parecem ser menos ruins do que as de outros clubes. Até muito por causa disso, o São Paulo nunca foi rebaixado no Brasileirão, fator de peso para sua consistência histórica. E com a medalha de prata, temos o Palmeiras, clube com a maior quantidade de títulos nacionais do Brasil, além de um forte desempenho em Libertadores na última década. Tendo uma grande coleção de taças recentes, o clube conta com 3 Libertadores, 12 Brasileirões, 4 Copas do Brasil, sendo o maior vencedor nacional do país, além de uma Copa Mercosul, uma Recopa e um polêmico Mundial de 51, só que a gente não vai considerar muito nele nesse vídeo. Figura central do futebol paulista nos últimos anos, tem tido uma sequência de boas gestões e investimentos que o colocam como os mais vitoriosos do Brasil. Porém, o Mundial mais moderno faz falta para a galeria de títulos do Porcão. Ultimamente tem sido reconhecido como um grande clube revelador, tendo revelado craques como Endrick e Estevão, mas na história já revelou jogadores como Mazola, São Marcos e Gabriel Jesus, tendo assim uma categoria de base considerada muito boa. O Palmeiras é muito consistente em desempenho nacional, tendo ganhado títulos em todas as eras do futebol. Praticamente não há muitos momentos onde o Palmeiras não foi um clube relevante. O Palmeiras já foi rebaixado 2 vezes, mas perto de tudo que o Palmeiras fez nos últimos anos, esse fato quase que desaparece. Já o primeiro lugar é polêmico, mas vamos conversar com calma sobre esse fato. Mas hoje eu coloco o Flamengo como o maior clube do Brasil. Recentemente alcançou o tetra da Libertadores, além de ter muito do resto dos títulos. O Flamengo possui um Mundial, 4 Libertadores, sendo o primeiro brasileiro a conseguir tal feito, 8 Brasileirões, sem contar o polêmico de 87. Sim, tem vídeo no canal sobre o Brasileirão de 87, mas contando ele vai para 9, além de uma Recopa e uma Copa Ouro. O Flamengo conta com a maior torcida do Brasil, o que é um peso enorme para ele. Por conta do tamanho da sua torcida, o Flamengo é um canhão midiático. Além disso, o clube é vencedor em várias épocas diferentes. O Flamengo já revelou muitos jogadores importantes para a história do futebol brasileiro. Temos jogadores como Vinícius Júnior, Paquetá, historicamente temos o Gerson Canhotinha de Ouro e afins. A base do Flamengo é historicamente muito forte. Tem tido uma competitividade altíssima na última década e presença constante na disputa por títulos em fases finais de competições. Além disso, o Flamengo nunca foi rebaixado, o que conta na percepção da sua estabilidade histórica. A soma dos fatores de nunca ter sido rebaixado, ter a maior torcida do Brasil, ser o maior campeão da Libertadores, que é o título mais importante, e ser um dos maiores campeões do resto todo, além da previsão de títulos do Flamengo ser muito grande, coloca o Flamengo como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Mas isso já bota o Flamengo como o maior clube do Brasil? Eu acredito que tem um argumento sim para colocá-lo em tal posição. Até porque se não fosse por isso, eu não tinha colocado ele em primeiro lugar. Mas eu também acredito que essa discussão não esteja fechada. No mais, diga o que você achou nos comentários, veja esses outros vídeos do canal que vão te interessar. É isso, e até daqui a pouco.